Pessoal, muito boa noite para vocês. Sejam todos bem-vindos a mais esse encontro presencial e virtual da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. O tema do nosso encontro essa noite é o autoconhecimento e a mudança fundamental, que são dois pilares de sustentação do trabalho da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. Esse nosso encontro vai se dividir da seguinte forma. Nós vamos falar uma introdução, a gente vai comentar alguns slides aqui, algum material de PowerPoint que a gente trouxe para vocês. Nós esperamos não nos estender além de uns 30 minutos, a gente vai tentar fazer em menos, né? Se a gente não conseguir se estender demais, alguém simula um desmaio, a gente para e vai para a próxima aqui, né? Mas na sequência, então, a gente vai abrir para perguntas e respostas aqui da sala e também da sala virtual com os nossos amigos que estão acompanhando a gente no YouTube. Tá bom? Podemos começar, então? Então, vamos lá. Um pouquinho sobre esse tema, o autoconhecimento e a mudança fundamental. A gente acha importante dar e fazer uma reflexão inicial sobre algumas mergulhar direto nesse tema. Primeira coisa que a gente fazer para a grande maioria dos seres humanos não tem absolutamente nada de errado na vida. Tá tudo bem. A vida é uma grande luta, é uma grande batalha. Na maioria das vezes, por questões externas, por bens, posses, relacionamentos, por realização pessoal, até mesmo pelo anseio de deixar um legado para a sociedade, um legado. E os seres humanos vivem nesse ciclo aqui. Um ciclo que sobe, um ciclo que, de acordo com o momento da vida, de acordo com as circunstâncias, a vida é uma roda gigante sem parar. Às vezes as pessoas estão mais preocupadas com as necessidades imediatas. Quantos e quantos milhões de seres humanos ainda não vivem para ganhar? É praticamente um desafio para os seres humanos ainda. Outros seres humanos, né, já estão na busca de uma estabilidade, né, uma casa. É muito mais no mundo, mas no sentido de estar seguro, de ter um norte na vida. Depois que as pessoas normalmente resolvem as questões mais imediatas e se sentem minimamente seguras no seu esquema de vida, então elas começam a buscar, em primeiro lugar, realização emocional. Então, a busca do parceiro ideal, da parceira ideal, do relacionamento perfeito, de uma família ideal e sempre, né, atrás dos ideais de felicidade. É a minha felicidade projetada naquilo que eu espero. Precisa muito nesse sentido, né? Quando esses aspectos mais fundamentais da vida estão resolvidos, a gente começa a procurar a realização pessoal. Seja uma realização profissional, seja uma realização acadêmica, seja uma realização numa associação, num grupo de pessoas, seja o que for. Mas a gente começa a tentar uma contribuição pessoal. E depois de todos esses ciclos aqui, o tempo vai passando, muitas vezes as pessoas já têm mais idade
e vão se perguntando que legado que elas vão deixar. Que legado elas vão deixar para os filhos, para os netos, para os amigos, para a cidade onde ela mora, para o país, para a sociedade e assim por diante. Né? É perfeito, não tem nada de errado aqui. Só que, para aqueles que viveram isso, incontáveis vezes, e talvez não necessariamente só nessa vida, mas o tesouro acumulado de todas as existências precedentes, ter imortal personalidade, mas é o microcosmo que a gente habita, começa a haver uma sensação muito estranha. Começa a haver uma sensação de que, ok, tem essa batalha aqui, mas as coisas não se encaixam. É como se fosse um quebra-cabeças onde está tudo bem, aparentemente está tudo tranquilo, mas lá no fundo do teu coração você sente que tem algo que não quadra, tem algo que não está bem. Tem algo que é como se fosse uma lâmpada acesa dentro da sua cabeça o tempo inteiro, te pedindo mais, te pedindo algo diferente. Para essas pessoas, essa vida externa, bem montada, onde os desafios existem, as pessoas têm a sua rotina, e trabalham, e estudam, e vivem, começa a parecer um labirinto, e muitas das vezes um labirinto sem sentido, onde tudo isso, essas coisas externas, estão ali. Estão gravitando ao redor da vida das pessoas, mas é como se não entrasse mais dentro delas. E elas vivem como que perdidas dentro delas mesmas, procurando uma resposta para uma pergunta que elas não sabem nem formular ainda. E essa imagem é uma imagem incrível, né? Porque por fora, bem, mas por dentro você está perdido no labirinto sem sentido da tua vida. A tua vida virou um labirinto. E você busca, e você busca, e você não acha nem resposta e muito menos saída. Um ser humano que, pelo acúmulo das experiências que ele carrega no ser dele, chegou nesse ponto, ele se sente como um estrangeiro no mundo. A imagem do peregrino, do buscador da verdade, né? É uma imagem muito conhecida, mas é uma imagem muito poderosa. Por quê? Porque ela aponta para o fato de que existe sim uma realidade física, uma realidade emocional, uma realidade mental, uma realidade relacional. Sim, está tudo bem no mundo, mas com a tua cabeça, com o teu coração e com as tuas ações, a tua busca, né? Você foi tocado por uma realidade que parece que está por detrás do véu do mundo. Como se você tivesse ouvido um chamado de uma outra realidade. Que realidade é essa? É uma realidade próxima? É uma realidade que você consegue acessar? É uma realidade que está relativamente disponível para você? Não. Essa realidade que é uma imagem sem imagem, é uma voz sem som, é uma ideia sem conceito, sem forma. É como se fosse um espinho na carne, como se fosse um chamado latejando, buscando uma resposta. Ela indica que ela está além do que você consegue pensar, além do que você consegue compreender, além do que você consegue sentir, além do que você consegue fazer. É como se fosse o espelho da realidade onde você se encontra, mas absolutamente inacessível ainda para tudo aquilo que você chama de eu mesmo. Muito bem. Nós acreditamos na escola espiritual da Rosa Cruz que milhões de seres humanos, nesses aquários que nós nos encontramos, se sentem exatamente assim.
Não porque a vida ficou mais veloz. Não porque a vida ficou mais difícil. Não porque a vida está se transformando através da era da informação. Tudo isso mexe. Tudo isso coloca o ser humano como se fosse num verdadeiro caldeirão em ebulição. Mas não é essa a causa para esse sentimento dessa inquietude fundamental, dessa busca fundamental por algo diferente, por algo que venha e lhe dê as respostas. E é por isso que para essas pessoas que amadureceram pelas experiências da vida, né, que nós trazemos a mensagem que a gente vai trazer agora. Que é a mensagem que não pertence a essa escola espiritual apenas. Não é uma mensagem sectária. Não é uma mensagem de um grupo, grande ou pequeno. Na verdade, é a mesma mensagem que todas as escolas espirituais de boa fé trouxeram no passado. Nós chamamos essa mensagem de conhecimento universal, porque ele pertence a todos os seres humanos. Ele esteve presente na história da humanidade em todos os tempos e em todos os povos. E esse conhecimento universal traz alguns fundamentos muito simples, mas muito poderosos. Um dos fundamentos do conhecimento universal, que é algo diretamente aplicável para o homem e para a mulher aquarianos, modernos, e que buscam a resposta em si hoje, é o fato de que o homem, sim, é um ser dual. Mas ele não é dual porque ele vive, porque ele morre. Porque somos homens e somos mulheres. Ele não é dual porque é dia e é noite. Sim, a gente vive no mundo das alternâncias. E isso é parte da dualidade onde nós nos encontramos. Mas, meus amigos, a verdadeira dualidade, que é como se fosse uma ferida aberta no ser humano e que faz com que ele seja um buscador da verdade, é o fato de que ele tem duas ordens de natureza convivendo nele. Duas ordens de natureza que deveriam ser uma, mas que são duas realidades absolutamente separadas. E separadas pelo quê? Separadas pelo véu do estado de consciência dele mesmo. A dualidade no ser humano é algo tão forte, tão poderoso, que é como se ele enxergasse o mundo dual a partir da separação que vive nele mesmo. É como se o mundo fosse a sombra do estado de consciência. E essa sombra manifesta um estado de vida que é um estado de vida separado. Qual é a separação fundamental? A separação fundamental é que, de um lado, somos um osso, que também tem corpos sutis, que também é um organismo maravilhosamente complexo, mas que é fundamentalmente um fenômeno do tempo. E por outro lado, o verdadeiro ser, o self, a realidade interior mais profunda do ser humano, é um princípio divino latente. Um princípio divino latente que manifesta um ser divino latente, ou seja, que não consegue se manifestar. Esse princípio, no passado, ganhou infinitos nomes. Ele foi chamado de Atman. Ele foi chamado da joia de lótus. Ele foi chamado pelos Rosacruzes clássicos de a rosa. Os Rosacruzes modernos chamam esse princípio de um átomo, de uma partícula, de um átomo ou de uma partícula centelha do espírito, que se encontra no núcleo desse ser que nos envolve, mas que nós não temos acesso, que nós não percebemos. Que é como se fosse
uma esfera, sem começo, sem fim, que é uma miniatura do universo. E por ser uma miniatura do universo, uma miniatura do cosmos, nós chamamos na escola, e o ensinamento universal também o chama assim, de um micro-universo, de um microcosmo. Então o ser humano vive a dualidade entre o princípio divino que se encontra latente nele e que quando desperta, o chama e transforma a vida exterior dele numa busca pela verdade. E o microcosmo e a realidade da personalidade que se manifesta no tempo. Como nós dissemos, o divino e o humano estão separados, porque a ponte que os unia foi rompida. A ponte que os unia, ou seja, a ponte que une o divino, ou um outro nome para o divino, o espírito, e a matéria, ou a manifestação do ser humano, era a consciência. Existe um outro nome para a consciência, que o ensinamento universal também utiliza. Esse nome é alma. O espírito e a matéria, o divino e o humano, não conseguem se unir, fluir um no outro, porque o atual estado de consciência do ser humano, a alma humana, é uma alma ligada ao tempo, aprisionada ao fenômeno do tempo, e portanto não consegue mais servir de ponte para essa conexão. Aqui entra o autoconhecimento. O autoconhecimento, não o autoconhecimento da análise do eu pelo eu, onde nós ficamos dando voltas naquele labirinto que vimos no início da nossa apresentação, tentando encontrar respostas, tentando encontrar saída para o eu através das paredes e dos muros do labirinto desse próprio eu. Mas um autoconhecimento que tem como base esse princípio divino. Esse princípio divino que pulsa, que é como um látego, que é como um espinho na carne, como tantas vezes já foi comparado a essa imagem, e que causa essa inquietude. O ser humano buscador precisa reconhecer que essa voz é o único elemento dentro do sistema de vida dele que não reage, que não se submete a toda a construção do seu eu. Do seu eu, que é a sua alma, da sua alma, que é a sua consciência, da sua consciência, que é essa ponte partida, a manifestação da separação entre o espírito e a matéria. Então, é justamente esse princípio divino, que é a única pedra, a pedra angular, a primeira pedra da construção, que pode e que deve ser utilizada nesse processo de reconstrução entre essas duas ordens de natureza que estão fundamentalmente separadas. A ponte da consciência humana, a ponte da alma humana, tem 3 pilares principais. Tem 3 princípios principais. Quais são? O primeiro deles, identificado ao nosso coração. E esses centros do nosso ser deveriam ser centros que servem o princípio divino. E é por isso que esses centros que têm essa missão tão nobre e tão elevada, na escola e no ensinamento universal são chamados de santuários. Não com uma conotação religiosa, mas com a conotação de que são construções orgânicas que têm um propósito extremamente nobre e extremamente elevado, mas que estão sendo utilizados exatamente às avessas
daquilo que deveria ser o seu objetivo pela nossa consciência eu. Por isso, é que no nosso estado atual de consciência e, portanto, de alma, no nosso coração, no nosso santuário do coração, onde deveria existir o primeiro pilar da nossa alma, se manifesta o quê? Um fenômeno de identificação. Isso é muito conhecido em psicologia. É aqui que começa a grande ilusão na qual a gente vive. Nós nos identificamos a partir do núcleo da nossa alma, a partir do ponto mais central da nossa alma, que nós somos parte dos fenômenos que nos rodeiam. Então, é a partir daqui que nós começamos a acreditar que as forças emocionais que circulam dentro da gente são os nossos sentimentos e que nós os criamos. Que os pensamentos que brotam dessas forças emocionais são os nossos pensamentos e que os nossos pensamentos somos nós mesmos. E que as nossas reações, que em muitas das situações são reações instintivas, são reações quase que automáticas do nosso ser biológico, são reações produto das nossas intenções enquanto pessoas. Por quê? Porque aqui, no núcleo do nosso coração, nós nos identificamos com a nossa consciência eu. E essa consciência eu se desenvolve, amadurece e toma completamente o segundo foco, que é a cabeça, ou o santuário da cabeça. E aqui, principalmente na parte mais nova do cérebro, no córtex cerebral, forçam essa autoilusão. Há tempos atrás, um neurologista, um neurocientista indiano, na verdade, descobriu que os nossos pensamentos ocorrem antes das sinapses que nós dizemos pensei. A nossa percepção é pensei, quis pensar, tenho um pensamento. Já está provado que é o contrário. O pensamento surge, nosso mecanismo se apodera daquilo e diz, pensei isso. Então esse é o outro pedaço da ilusão que nós vivemos mergulhados o tempo inteiro. E terceiro, é esse centro aqui, né, ligado à bacia, à pelvis, que tem 3 chakras muito importantes também, que nós na escola, e o ensinamento universal também chama de um santuário, é o santuário da vida, é o santuário da manifestação. E esse santuário da vida, como se fosse a parte maior de um iceberg que fica por debaixo da água, é justamente aquele pedaço do nosso ser que é mais invisível para o nosso eu cerebral, mais invisível também ou semi-perceptível para o nosso ser subconsciente e que forma o nosso inconsciente. Mas é ele que é o verdadeiro motor. É ele que determina, né, assim como aquela parte submersa de um iceberg debaixo da água, qual é a direção que nós seguimos. Porque é ele que é sensível pela grande massa, né, a essas correntes subterrâneas. Traduzindo um pouco mais a miúdos esse símbolo. O nosso karma acumulado. A herança dos nossos pais. E a herança de toda a humanidade se acumula nesse santuário. E é essa gigantesca herança que faz com que nós hajamos quase como autômatos. Quase sem livre-arbítrio nenhum. Seja por sentimentos, seja por impulsos, seja por pensamentos, mas quando nós menos esperamos, nós estamos ali agindo e reagindo e reforçando todo o ciclo de comportamentos repetitivos que nós temos. Porém, amigos, se esse fosse um quadro final e fechado,
honestamente, não existiria nem sentido da gente estar conversando aqui essa noite. É claro que esse mecanismo do eu não se transforma por uma tentativa de ser um ser humano melhor, por se forçar a uma bondade através de parâmetros externos. Não adianta. Ele também não pode ser desconstruído através de um treino mental, onde, através de uma série de comandos, seja como quer que eu os dê ao meu próprio cérebro, à minha mente, eu não consegui me transformar de uma maneira permanente. Eu posso ter alguma melhora, de acordo com os meus próprios parâmetros, e logo depois eu volto a operar dentro daquela minha faixa alta. E a mesma coisa, através de exercícios, de práticas, de toda a tentativa oculta, mágica natural, mística, tanto faz. O lastro que existe no nosso santuário da vida é quase que imutável. Porém, existe um ponto, como foi dito, que não pertence a todo esse esquema de coisas, que é como se fosse um único ponto de apoio sobre o qual da sua consciência, a alavanca da sua alma e transformar a sua vida. Esse ponto imóvel é o princípio divino no núcleo do microcosmo. E é esse ponto que pode dar a esses três pilares, a esse triângulo da alma aqui, uma possibilidade de uma transformação gradual. E é sobre essa transformação gradual que nós gostaríamos de falar um pouco agora. No passado, os Rosacruzes clássicos diziam que o processo da transmutação da alma humana poderia ser comparado a 3 rosas. E eles diziam que esse processo era a sucessão dessas 3 rosas que iam mudando simbolicamente no nosso ser. Eles falavam que, primeiramente, deveria surgir uma rosa branca no nosso santuário do coração. Eles diziam que essa rosa branca devia se tingir com o sangue do alto sacrifício e ornar o nosso santuário da cabeça, para que a nossa vida depois pudesse se transformar numa rosa áurea, numa rosa de ouro, que dasse uma vida com uma nobreza e um estado de vida completamente diferentes daquilo que se conhecia até então. Essa linguagem é extremamente poética, ela possui assim uma profundidade simbólica que tocou e ainda toca milhares, talvez milhões de seres humanos. O que nós gostaríamos de fazer agora é aproximar isso um pouco mais, do processo interno que precisa ocorrer no ser humano, simbolizado por essa transformação tríplice. A primeira transformação desses pilares da alma precisa ocorrer no santuário do coração. O santuário do coração precisa ser purificado. Purificado através dos critérios morais e burgueses externos, através de algum critério ditado por alguma autoridade externa ou algum grupo? Não. A moral humana não chega nem perto do que precisa acontecer aqui. O que precisa acontecer é uma purificação energética. O que precisa ocorrer é que o fogo astral que arde no coração humano e que de verdade é a chama da vida da alma humana e que preenche as 7 câmaras do coração, não o coração de carne, mas o coração etérico do ser humano, o verdadeiro núcleo da alma do ser humano, elas precisam se transformar. Nós precisamos apagar uma a uma as chamas do egoísmo. As chamas que são o sustentáculo do nosso eu, do nosso egocentrismo,
que é a única causa do verdadeiro sofrimento, ao qual nós submetemos todos aqueles que vivem ao nosso redor, e que a humanidade, cada pessoa, inflige um ao outro. É a purificação desse egoísmo, desse fogo astral, né, que precisa ser apagado para que um novo fogo possa ser aceso. O fogo que arde e que deve arder a partir desse princípio divino, que deve desabrochar, simbolicamente falando, como uma rosa, como uma inspiração, que não é a Kundalini controlada pelo eu. É essa força que precisa abrir do ser humano. E quando essa força purificou concretamente, não simbolicamente, o nosso santuário do coração, ela começa a tocar o quê? A nossa compreensão. Ela começa a mostrar, atitude por atitude do ser humano, quais são as suas manifestações egocêntricas. Qual é a vida que ele manifesta. Qual é a transformado em ações de vida. E simbolicamente ela tem a cor vermelha por quê? Porque o ser humano que é tocado por essa força, que tem a coragem de purificar minimamente o seu coração, precisa, com a sua consciência, ou seja, com o seu sangue, atacar o seu próprio estado de vida. Essa transformação do ser humano, meus amigos, não cairá do céu. A divindade podia se reencarnar aqui na nossa frente e oferecer de novo todos os preciosos presentes de compreensão, de possibilidades, de ensinamento para todos nós. Se nós não resolvermos reconhecer o nosso único e verdadeiro inimigo, que é o nosso egocentrismo, e com a força da consciência desse botão de rosa, desse átomo centelha do espírito, olhar para isso e ter a coragem de mergulhar dentro do nosso ser e travar essa batalha, nós vamos passar de um ano ao outro, de uma década a outra, de uma vida a outra, de um dia de manifestação cósmica ao outro, presos aqui nesse labirinto que nós mesmos inventamos. Então, essa cor é vermelha porque é através do sangue dessa nova consciência que nós devemos travar a batalha da transformação interior. E como consequência da vitória sobre si mesmo, da vitória de uma batalha que é descrita no ensinamento universal com essas palavras: aquele que vence a si mesmo é mais forte do que aquele que sozinho conquista uma cidade. Isso foi formulado, meus amigos, quando os homens lutavam com espada e escudo. E imaginem a força que um guerreiro precisaria ter para conquistar uma cidade sozinho. Mas os sábios daquela época e o ensinamento universal de todos os tempos reconhece que é a batalha de uma vida. Mas a força para vencer essa batalha não flui mais, não pode mais fluir do nosso eu, do nosso egoísmo, de uma vontade treinada por exercícios, pelo que seja. Ela precisa voltar a fluir do quê? Do núcleo divino, do princípio divino no âmago do coração humano, que transforma o coração, a identidade da alma, que transforma a cabeça, a consciência, por uma nova orientação, através de uma dedicação. O que quer dizer isso? É dedicação a alguém? É dedicação a uma causa? É dedicação a uma instituição? Não. Essa dedicação significa que nós transformamos de novo o nosso ser naquilo que ele sempre deveria ter sido. Um servidor.
aquele que serve. Não aquele que serve a alguém exteriormente ou uma autoridade externa, seja ela quem for. Mas aquele que reconhece que o núcleo, o centro do universo, que está em toda parte, também está nele. E é a esse centro do universo, a esse ser original, que a alma humana volta a servir. E é essa dedicação, amigos, uma dedicação que não retira o ser humano da vida do dia a dia dele. Que não impede que ele realize com muito amor e muita gratidão, não as obrigações, mas as oportunidades familiares que o destino colocou para ele. Seja com seus filhos, seja com seus pais, seja com seus irmãos. As oportunidades profissionais, a vocação que ele tem, o papel que ele tem que desempenhar na sociedade. Ou seja, esse caminho de transformação interior não é um caminho de isolamento. Muito pelo contrário, é um caminho de integração. Mas é um caminho de integração por uma outra via. Onde esse ser humano não tem mais a ilusão de que ele vai transformar o mundo de 7 bilhões de egoístas com um ego, o dele. Mas sim que existe um único princípio universal no coração de todos os seres humanos e que na medida em que ele é uma célula da humanidade, ele se transforma, a humanidade se transforma também. Esses são os 3 pilares da transformação da alma. Uma verdadeira purificação. Uma nova e total orientação. E uma dedicação que não se desvia. Nem 1 centímetro, nem 1 milímetro para a direita ou para a esquerda. E quando um ser humano toma a decisão fundamental de viver uma vida assim, então, em vida, ele pode servir de um fator de transformação. Em primeiro lugar, nele mesmo. E, por consequência, no mundo. Porque a ponte da alma, com os seus 3 pilares, o coração, a compreensão e a manifestação, foi reconstruída nele. Com base no princípio original, no princípio universal. E é esse princípio e esses 3 pilares da alma que podem finalmente transformar a realidade da personalidade. O quadrado da personalidade com os seus 4 corpos. O corpo mental, o corpo astral, o corpo etérico e o corpo físico. Esse processo de transformação é que a escola espiritual da Rosa Cruz Áurea e o ensinamento universal chamam de o processo da transfiguração. E é esse processo da transfiguração que é uma reunificação, uma fusão, uma síntese de todo ser, é que é representado pelo símbolo dos Rosa Cruzes. Que é uma cruz onde ninguém... Que é uma cruz que meramente, como nesse desenho de Da Vinci aqui, representa o próprio ser humano. Uma cruz que representa os 4 aspectos da vida manifestada humana. O aspecto mental, o corpo, que é o corpo astral, o aspecto energético, que é o corpo etérico, e o aspecto físico, que é o nosso próprio corpo físico. E essa transformação da alma a partir do espírito, que é representado por essa rosa áurea que desabrochou, é que permite que o ser humano volte a ser aquilo que originalmente o plano do universo, o plano do grande construtor do universo, havia almejado que fosse. Um verdadeiro Rosa Cruz, um verdadeiro ser humano. A palavra Rosa Cruz significa isso. A palavra Rosa Cruz não significa uma crença. A palavra Rosa Cruz não significa um grupo. A palavra Rosa Cruz significa um ser humano que transformou a si mesmo de maneira fundamental.
é essa introdução que supostamente deveria ter durado 30 minutos e durou um pouquinho mais do que 40. E pedimos desculpas a vocês por isso, se nos alongamos, mas eram essas as ideias iniciais que havíamos pensado em trazer como uma introdução, para passarmos agora para a parte mais importante da nossa reunião, que são as questões, que são as dúvidas, que são as perguntas de vocês. Tanto para aqueles que estão aqui presentes, quanto para os nossos amigos que estão nos acompanhando através da nossa sala virtual. A palavra agora é com vocês. Os amigos aqui fazem a pergunta, né? Então, se houver algum silêncio, né? Os nossos amigos da sala virtual compreendem, né, que a gente está aguardando que as pessoas façam as suas perguntas, a gente repete a pergunta aqui para eles acompanharem e responde. Tá? E os amigos da sala virtual, nós temos um moderador, então vocês, através do chat, vocês podem digitar a pergunta de vocês e nós tentaremos respondê-las da melhor maneira possível. Por favor, fiquem absolutamente à vontade. Uma pergunta de cada vez, pessoal, por favor. E enquanto vocês pensam e formulam, eu não vou assim, me conter de contar uma coisa para vocês que eu ouvi há um tempo atrás. Dizem que assim, uma das maiores causas do nosso sofrimento é a gente acreditar que as nossas perguntas são só nossas. Mas quando a gente tem assim, a coragem de fazer a nossa pergunta, nós vamos nos surpreender depois positivamente, porque muitas das vezes aquilo que inquieta é o que inquieta o nosso colega do lado. Então, por favor, não sejam tímidos com as suas questões. Fiquem à vontade. Temos uma pergunta da sala virtual. Não sei se vocês estão ouvindo daí. Talvez você precise falar um pouco mais alto, Nácia. É uma pergunta da sala virtual, da Cláudia. Ela diz o seguinte: o grande caminho de vocês não é chegar à casa do Pai? Cláudia, né? Cláudia, sim. Uma das imagens que a Rosa Cruz clássica usava, né? Porque a Rosa Cruz sempre foi uma escola que utilizou o impulso crístico. Né? Não da figura histórica de Cristo, mas reconhecendo que Cristo, assim como muitos outros, né? Como Krishna, como Lao Tse e como muitos outros grandes do passado, trouxeram um impulso absolutamente puro e livre para a transformação do ser humano. Impulso esse puro e livre que se manifestou também num ensinamento puro e que estimulava o ser humano a encontrar a liberdade em si. Esse ensinamento fala de uma casa. Cristo falava, não é? O lar de meu pai, ou a morada de meu pai, né, é infinita. Ou meu pai tem muitas moradas, infinitas moradas. O que é esse lar do pai? Se vocês me permitem voltar um pouquinho. Os Rosacruzes clássicos falavam de uma metade pura e desconhecida do mundo. Os Rosacruzes modernos falam de diferentes ordens de natureza. A física hoje reconhece, né, que o nosso universo pode ser apenas uma refração e que muitas outras realidades podem conviver. A física quântica explica que o seu estado de consciência, ou, colocado como eles colocam, você como observador interfere no comportamento da matéria, interfere no comportamento das partículas.
O ensinamento universal sempre disse: estado de consciência é estado de vida. Por que a gente está falando isso? Nós dissemos, e isso a gente pretende aprofundar um pouco mais na palestra de amanhã, aproveitando convidando todo mundo, mas o nosso estado de manifestação tem 4 grandes aspectos, não é? Tem um aspecto físico, um aspecto etérico, um aspecto astral e um aspecto mental. Todos esses aspectos energéticos, nossa percepção, para a grande maioria das pessoas, existem incontáveis pessoas que percebem esses campos, mas tem muitas pessoas, grandes pessoas não percebem. Isso está além do véu da nossa percepção. Porém, está aqui nos circundando. O ensinamento universal fala de um reflexo de nós mesmos. Ou como nós chamamos na escola, eles são uma esfera refletora. Essa esfera refletora, apesar de ser um mundo para nós, é parte integrante desse mundo. Então, não é nessa esfera refletora que se encontra o lar original da humanidade. Porque, como nós dissemos, se nós vivemos encapsulados na nossa ilusão de egoísmo, individualmente falando, coletivamente falando, nós também vivemos numa ilusão auto-organizada, que tem uma esfera etérica, que é a irmã gêmea do nosso corpo etérico, que tem uma esfera astral, que é a irmã gêmea do nosso corpo astral, que tem uma esfera mental, que é a coletiva do nosso corpo mental. Tudo isso, nesse desenho, tudo isso é representado por esse lado do desenho. Não sei se os nossos amigos estão vendo esse desenho aqui. Tá. Então, se vocês não estiverem vendo, imaginem o desenho. Tá bem? Esse lado do desenho inclui a polaridade, o dia, a noite, e o aspecto material e o aspecto sutil e invisível. A metade pura e invisível do mundo não é essa. O lar do Pai não é esse. A metade pura e invisível do mundo, simbolicamente, o lar do Pai é o verdadeiro campo etérico, o verdadeiro campo astral, o verdadeiro campo mental e os verdadeiros campos que vão muito além disso, que estão como que fechados para a consciência eu. Então, Cláudia, sim, a resposta é sim. Mas a gente precisa compreender melhor e com mais clareza e mais próximo da nossa realidade o que é essa casa. Essa casa não é um conjunto de ideias que nos aguarda do outro lado do véu que separa a vida e a morte. Não é o céu que falam muitas religiões e que falaram ao longo de séculos e mesmo milênios. Todas essas esferas já se encontram potencialmente dentro do próprio microcosmo. A casa do Pai, o Pai é o Espírito. A casa é o micro e o macro. Então a casa do Pai é o próprio microcosmo humano que despertou de novo para o Espírito. Então, sim, o objetivo da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea é que essa verdadeira casa, esse verdadeiro microcosmo possa ressurgir e se manifestar para todos os seres humanos. Temos uma pergunta aqui na sala. Seu nome qual é, perdão? Emanuel.
Emanuel, para benefício dos nossos amigos que estão na sala virtual, eu vou tentar fazer assim uma síntese da sua pergunta, tá bem? E no final, se eu não conseguir responder o que você queria, você me puxa a orelha aqui e eu tento me aproximar mais daquilo que você está buscando, tá bom? Eu vou aproveitar aqui um recurso visual que a gente tem. Eu vou recolocar aqui no final. Vou pegar um quadro e vou desenhar um pouquinho, se você topar. Para quem está vendo a gente na sala virtual, essas ondas aqui. Você falou a ciência, a neurociência, mencionou um experimento recente, onde eles fizeram certos estímulos em determinadas áreas do cérebro para pessoas que diziam ser médiums, né? E essas pessoas emularam as alucinações, né? Coisas que eles chamaram de alucinações. E você perguntou, vocês se autodenominam uma escola espiritual, qual a posição de vocês em relação à ciência, né? A sua pergunta teve uma segunda parte, mas acho que é preferível a gente tratar disso primeiro. Vamos lá. Olha só. A escola espiritual não tem absolutamente nada contra a ciência. Muito pelo contrário. Assim, é uma alegria ver o desenvolvimento científico. Principalmente, é uma alegria ver o desenvolvimento científico, porque o desenvolvimento científico apenas confirma, né, na totalidade das vezes, aquilo que o ensinamento universal sempre trouxe para a humanidade. Vamos dar um exemplo bobo, né? Alguns membros, né, dessas escolas espirituais do passado, né, passaram apuros quando tentaram explicar, né, que a Terra não era o centro do universo. Mas naquela época, não só a religião, mas a ciência também acreditava nisso, que a Terra era o centro do universo. E essas pessoas passaram maus bocados. Veio a ciência depois e mostrou que não era a Terra que era o centro do universo, né? Que no nosso sistema de vida era o Sol, mas que já se antevia, né? As galáxias, as constelações e assim por diante. Aqui uma pequena piada. A gente espera que não só a ciência, mas a filosofia, a arte, todos um dia juntos consigam, né, desbancar o modelo não geocêntrico, mas o egocêntrico, né? Porque o ser humano ainda vive achando que ele é o centro do universo, né? Então, a gente sabe teoricamente que não é, mas tudo bem. Então, nós não temos absolutamente nada contra a ciência, pelo contrário, né? Então, não, entendi. Sim. A ligação é o seguinte: a ciência, a arte e a filosofia ou a religião são manifestações da alma humana. A alma humana, ela é impulsionada pelo espírito. Então, é impossível de você ter uma escola espiritual que não se utilize dos mecanismos de manifestação da alma. Então, tudo aquilo que reflete e ressoa e ecoa o ensinamento universal na ciência, que pode ser utilizado como exemplo, na arte, que pode ser utilizado como exemplo, e na filosofia, ou mesmo nas religiões originais e puras, né, que podem ser utilizados como exemplo, as escolas espirituais de hoje, de todos os tempos, sempre utilizaram. O que eu queria pegar como exemplo para você é tentar, assim, falar um pouco do que a gente entende do funcionamento do cérebro. Eu não sou um neurocientista, então eu não tenho profundidade para ficar discorrendo longamente sobre isso, né? Mas em relação àquilo que a gente consegue compreender do que conhecemos sobre isso e do que a escola espiritual aporta através do ensinamento universal.
E aqui, exercício de 99% de imaginação, faz de conta que isso é uma... E a gente está aqui com o cérebro, né, com os dois hemisférios dele. Tá? O cérebro físico, ele não é onde o pensamento começa e onde o pensamento acaba. Ele é onde o pensamento se manifesta, né, e ganha corpo para movimentar todo o nosso organismo e manifestar a nossa consciência no plano material. Mas existem outras instâncias que interferem diretamente sobre o funcionamento do cérebro. Veja só. Nós sabemos que a nossa visão são impulsos elétricos que vão para o nosso nervo óptico, não é? Se eu desconectasse os seus olhos do seu nervo óptico e tivesse um software avançado a ponto de mandar os mesmos sinais para o seu nervo óptico, que imitassem, né, a imagem ou a decodificação dessa imagem em sinais elétricos, o seu cérebro ou o meu cérebro estimulados assim veriam esse pincel atômico aqui, certo? Tudo bem. O fato de eu fazer isso no seu cérebro significa que esse pincel atômico existe ou não existe? Não. Eu apenas reproduzi no seu cérebro, através de sinais elétricos, a resposta bioquímica que ele tem quando ele é estimulado de uma determinada maneira. Então, o fato de você provocar no cérebro, né, certas sinapses com estímulos que podem ser classificadas como alucinações ou fenômenos mediúnicos, não significa que isso sejam alucinações ou apenas sinais cerebrais, tá? Mas sim que o cérebro tem essa resposta. Com o nervo óptico é fácil, né? Ele está no plano físico, a gente entende. Com as coisas que estão no plano sutil fica um pouco mais difícil. Então, só para concluir, a nossa pineal, ela é ligada ao chakra. O chakra coronário, na grande maioria dos seres humanos, ele é controlado pelo eu supraconsciente. Pelo acúmulo de experiências do eu, não tem nada de divino esse eu, por favor. Apesar de às vezes ter uma aparência angelical ou mesmo demoníaca para quem consegue enxergar, né? Esse eu que é apenas um reflexo da nossa consciência, ele é um grande filtro, tá? Como se fosse um funil. Tá? E todos os processos sutis de percepção, ou mesmo de contato, né, com entidades que são também entidades do tempo, porque uma entidade do tempo só pode perceber uma entidade do tempo. Então, o que eles são? Eles são assim, seres humanos que não têm mais o corpo físico, mas que têm os corpos sutis ainda. E que entram em contato com essa... Esse contato é feito do quê? Do campo astral e do campo etérico da pineal. Que posta a que é esse fenômeno da mediunidade, onde durante um determinado do grau de profundidade onde essas coisas penetram na gente. Se é só aqui, pode alterar a percepção, tal. Se penetra um pouco mais, pode alterar a voz. Se penetra mais, pode mexer com a parte do sistema nervoso central né, e o sistema simpático e parasimpático. A gente iria muito longe nessa resposta, mas só para dizer o seguinte, né? O fato de ser emulada uma resposta bioquímica no cérebro não significa que esses fenômenos estejam sendo vividos apenas por isso, mas sim que existe uma realidade muito maior e muito mais complexa que a ciência hoje ainda não percebe. Mas esperamos que um dia perceberá, tá bem?
Tá bem. A gente ficou em silêncio aqui para o pessoal da sala virtual, porque o Emanuel estava fazendo a segunda parte da pergunta dele. Primeiro, ele tecendo alguns comentários sobre a ciência, né? E como cada um de nós tem uma visão sobre a ciência, né? Eu respeito o seu comentário. Mas, assim, tocando num ponto do ensinamento da escola, ele falou: vocês utilizam o símbolo da rosa. O que essa rosa significa para vocês? Uma rosa áurea, todos nós sabemos, uma rosa feita de ouro, né? Citou a ligação com Christian Rosenkreuz, que foi supostamente o fundador da Ordem Rosa Cruz no século XIII ou XIV, né? E assim por diante. Eu vou tentar te dar uma resposta, Emanuel, voltado para essa abordagem que a gente utilizou nessa nossa conversa dessa noite, tá bem? O ensinamento universal designa a fonte da vida, a fonte da energia da vida, pelo nome de Kundalini. Existem, em realidade, 3 principais fontes de força Kundalini. As escolas ocultistas, e aí você me perguntou diferenças e tudo mais, eu já estou te aproveitando e te contando um pouquinho disso. Escolas ocultistas tentam desenvolver o potencial energético, portanto, de certa forma, compreensível como uma força Kundalini, que fica aqui ao redor do chakra da pineal, o coronário, através do treino e de práticas, para tentar manifestar, por exemplo, né, os 7 poderes ou os 7 sentidos que estão dormentes no ser humano. A clareaudiência, a clarividência, a telecinese e por aí vai. Tá? Você concorda que uma vez submetida a esse tipo de treino, a consciência humana e a própria força Kundalini do santuário da cabeça vão estar a serviço único e exclusivo da nossa consciência eu? O resultado disso, de treinos ocultos, de práticas ocultas e tudo mais, é um reforço da consciência eu. Muito bem. A segunda fonte, talvez até mais conhecida da grande maioria das pessoas, da força Kundalini, está ligada à base da coluna, ao chakra raiz. Essa força, né, ela pode ser estimulada de maneira forçada através de exercícios mágico-naturais, de exercícios ligados à respiração, de exercícios ligados, né, à manifestação até da força criadora e da repressão da força criadora. Tá? Há exercícios de postura, tá? Há estímulo externo, como imposição de mãos e assim por diante. Tá? São infinitas as técnicas dos milênios aí apareceram na humanidade. O que ocorre quando essa força Kundalini se manifesta dessa maneira? Ela se desenrola, simbolicamente ela até é associada a uma serpente, né? A serpente da Kundalini e tudo mais. E ela vai subindo pelos canais do fogo serpentino, que é o canal central da nossa coluna, e os canais laterais. Por isso que quando a gente olha aquele símbolo do caduceu de Hermes, a gente vê 2 serpentes e um bastão. Né? Pingala e Ida, né? Exatamente. Que é assim, força positiva e força negativa. Né? A força que sobe e a força que desce. Muito bem. Do mesmo jeito que do santuário da cabeça, é lógico que se o eu natural, através de exercícios, forçou a manifestação desse cabedal de energia, que esse cabedal de energia vai se manifestar de uma maneira forçada e, portanto, estará a serviço dessa consciência eu natural.
E também vai manifestar poderes mágicos ocultos, como manipulação de força, como intervenção nos planos sutis, como projeção da consciência no plano astral, no plano etéreo, e assim por diante. E vai, né? O menu, né? A gente não vai, né? Muito bem. Ora, se o problema fundamental, cadê o? Se o problema fundamental do ser humano é que ele vive uma realidade partida, porque a alma se identificou com a consciência eu e mergulhou no tempo e virou um fenômeno do tempo e se desligou do espírito. E o espírito nada mais é do que um princípio latente que chama aqueles que despertaram para esse fato, mas que ainda não se manifestou. Você concorda comigo que tudo aquilo que é feito para reforçar o eu é como se pegasse os dois lados da ainda? Muito bem. Então, se a escola espiritual da Rosa Cruz Áurea utiliza uma força original, portanto, uma força Kundalini, ela não pode começar a trabalhar desse jeito nunca. Caso contrário, ela está indo na contramão total, né? E aí seria que nem aquela piada do camarada que escuta no rádio que tem um maluco dirigindo na contramão, né? Em plena estrada de 5 pistas, né? E quando ele escuta aquilo, ele fala, não, são milhões, né? Era ele mesmo. Então o ponto aqui é o seguinte, nós não podemos ter uma proposta de trabalho e executar ao contrário. Então, só concluindo ali, a gente já passa a palavra para você. O que é o símbolo da rosa? O símbolo da rosa é o símbolo da Kundalini, mas que Kundalini? A Kundalini que permanece oculta e desconhecida para o ocultismo e para a magia natural. E que não pode ser forçada pelo eu. É a Kundalini que é comandada pelo único ponto no nosso ser que não faz parte da constelação do nosso eu, que é a rosa do coração. O átomo centelha do espírito. O protoátomo. Kundalini do coração é o próprio protoátomo. Que quando o ser humano o reconhece e começa a finalmente transformar a sua vida, se convertendo num servidor do princípio divino que já se encontra nele, essa Kundalini, assim como todas as espirais da vida, que segue ela começa a se desdobrar. E se o ser humano é e o protoátomo se encontra aqui, quando se manifesta. Quer ver uma coisa? Uma rosa. Olha a rosa de frente. Entendeu? Entendeu por que os Rosa Cruzes usavam esse símbolo? E você entendeu por que os Rosa Cruzes pegavam esse símbolo e colocavam aqui no peito? Ou seja, esse vórtex de força original que vai reorientar todos os núcleos de energia do nosso ser, ele precisa se abrir e desabrochar como uma rosa. Sim, exatamente. Exatamente. Como uma rosa desabrocha, de um botão a uma rosa completamente desabrochada. Tá bom. Então que bom que você, né,
utilizar essas imagens que a gente utilizou para ficar mais claro para você o porquê do nome. Obrigado, Emanuel. Acho que o teu colega do lado ali tinha uma pergunta. Não sei se tem no virtual ali também. Aqui, por favor. Boa noite. Seu nome é? Mauro. Tá. A pergunta do Mauro é assim. Nós utilizamos aqui um exemplo de uma ponte partida. De um lado existe um microcosmo divino, de outro lado existe a personalidade natural. Né? E a proposta da escola é unir isso. E a pergunta do Mauro é: existe um momento onde se percebe que essa união foi realizada? Muito bem. Dizem que certas perguntas se respondem bem com histórias, né? Então eu vou tentar usar uma história, que é um símbolo universal. Uma das fraternidades precedentes descrevia o processo da transformação humana, da união desses três elementos aqui, utilizando o exemplo vivo da lagarta e da borboleta. Eles comparavam o ser humano no estágio que ele está hoje, separado de tudo, como um ser preso à matéria, totalmente dependente do meio físico, tá? E assim, sem possibilidade quase de mobilidade, assim, se movendo com muita dificuldade, ou seja, vivendo com a consciência e a vida sob o peso da matéria. Né? E eles diziam que você deveria reconhecer isso, encontrar uma nova realidade interior e deixar que essa realidade envolvesse sua vida, como se fosse um casulo. E que você deveria, assim, através desse processo de transformação interior, né, voltar todo o teu esforço para dentro de você. Continuar vivendo a sua vida exteriormente, mas voltar todo o teu esforço para dentro. E essa fase de transformação, essa fase de trabalho intenso aqui, eles chamavam de crisálida, que é o ser que mora dentro do casulo. E um belo dia acontecia a transformação fundamental. E a transformação fundamental manifestava um ser diferente, uma borboleta, que era praticamente o oposto daquele primeiro ser. Né? Aí os discípulos perguntavam, né? Então, a lagarta morreu. Aí ouviam a pergunta e falavam, não. Aí diziam assim, então o estado de consciência da borboleta é totalmente separado do estado de consciência da lagarta. Aí ouviam a pergunta e falavam, não. Aí diziam assim, então a borboleta é um ser completamente diferente. Não. A resposta é que o ser que nós somos hoje, na verdade, é uma aproximação do ser, do verdadeiro e único ser. E nós tentamos compreender esse ser através dos nossos critérios de manifestação do espaço, do tempo, né? E daquilo que a gente consegue controlar com a nossa mente. Possivelmente, uma borboleta simplesmente tem consciência que voa. A consciência da liberdade é simplesmente ser livre. A consciência do amor é simplesmente amar. Né? Qual é a consciência de uma gota que mergulha no oceano de novo e se integra a ele? É a consciência da gota?
é a consciência do oceano? Nós não sabemos, porque hoje a gente é uma gota. Preocupado com a proteção do nosso estado de consciência, que é uma gota. Né? Mas o que todos os grandes do Espírito sempre disseram para a humanidade é o seguinte: a vida é uma coisa só. O que assim nos leva, né, a vislumbrar que não deve existir separação entre um ser e outro, mas que a manifestação da liberdade é a própria liberdade. Não mais em termos relativos, se você esteve preso ou se você está livre. Tá bom? Tem uma pergunta aqui e aqui. Aqui. Pode ser para a sala virtual primeiro e depois a sua, pode ser? Então tá bom. É uma pergunta do Jurandir. Do Jurandir. Um símbolo realmente tem força? Pois minha alma se acalanta quando vê o símbolo da Rosa Cruz Áurea. Tanto que eu o reproduzi e o coloquei na entrada de minha sala. Me faz lembrar de uma origem. Essa colocação tocante, né, do Jurandir aponta para o fato, né, de por que os grandes da fraternidade ao longo de todos os tempos sempre escolheram símbolos. Não só palavras, mas principalmente símbolos. Uma palavra é como se fosse um tijolo. E a gente manipula esses tijolos com o nosso pensamento concreto. A maneira como o nosso pensamento concreto constrói as ideias, na grande maioria das vezes, é que nem aquela brincadeira, aquele brinquedo de criança, vocês devem conhecer, o Lego. Vocês já viram? Né? É muito bacana para a criança treinar as mãos e tudo mais tal. Mas é uma analogia incrível para o corpo mental concreto, aquilo ali. Né? Nós montamos grandes conceitos através de pequenas conclusões, das nossas experiências, das nossas vivências, né? E assim por diante. E a gente vai montando isso. Das principais pecinhas que a gente utiliza são as palavras ou os conceitos que as palavras evocam. Vocês concordam que um ser humano montado com esse tipo de peça, né, se aproxima mais de um robozinho do que de um ser humano, por mais que você capriche, né? E aqui não é nenhuma crítica ao brinquedo, muito pelo contrário, o brinquedo é excelente, né? Mas assim, se você tentar manifestar uma forma orgânica com pecinhas quadradas, o que vai acontecer? Você vai se distanciar, né? A sua imagem vai ser uma aproximação assim bem esmaecida do que é. Por isso é que os grandes da fraternidade utilizavam uma outra maneira de manifestar sentido, que eram símbolos. Um símbolo. Quantas palavras tem um símbolo? Quantas palavras pode conter um símbolo? Quantas ideias um símbolo pode manifestar? Quantos sentimentos um símbolo pode evocar? Então, a fraternidade no passado sempre utilizou esses símbolos extremamente nobres, porque eles partem diretamente daquilo que o Jurandir disse que os símbolos evocam nele, uma origem, a origem. Um símbolo verdadeiro, ele é como se fosse, né, um ser vivo. Ele tem vida em si. Por quê? Porque ele brotou diretamente de uma fonte que manifesta a vida. Nós ainda não temos os veículos sutis da alma. A nossa manifestação para no aspecto do pensamento concreto. Tudo que vai além disso a gente chama de intuição, né? Um nome meio vago, né? Mas essa intuição, na verdade, é a capacidade de pensar com o coração. É a capacidade de compreender através da linguagem de imagens viventes da alma. É por isso
que os símbolos falam de uma maneira tão clara, né, e tão direta para a humanidade. E é por isso que a fraternidade, a corrente universal, né, sempre utilizou esses símbolos tão elevados. Porque houve épocas em que não se podia falar. Houve épocas em que, assim, por muito menos do que fazer uma palestra no YouTube, né, a gente já teria virado combustível para a fogueira. Graças a Deus, a humanidade abriu a cabeça, abriu o coração e a vida se transformou. E hoje, essas ideias podem ser compartilhadas abertamente. Tá? Mas em momentos onde não se pôde falar, muitas vezes só podia se manifestar através de linguagem simbólica. É por isso que os Rosacruzes do passado, quando tinham que guardar um segredo, eles diziam que aquele segredo estava guardado sub rosam, ou seja, sob uma rosa. Ou seja, ele se encontrava só no plano da linguagem arquetípica da alma humana original. Né? Então, mesmo hoje, né, onde nós temos assim tantos recursos, né, esses símbolos ainda nos tocam e é por isso que eles são utilizados. Tá? Espero ter compartilhado alguma coisa com o nosso amigo Jurandir. Por favor. Boa noite. O teu nome para todos, por favor? Priscila. Opa, legal. A pergunta da Priscila é assim, tchaf, né? Tá bom. Diz aí, como, né? Como e por onde começar essa transformação? Por onde? Por aqui. Pela única fonte, pelo único ponto que não é controlado pelo eu. E como reconhecer essa fonte? Essa fonte não te elogia. Não diz que você é maravilhoso. Que você é tão bom que os outros não entendem. Que você está tão certo e o mundo é tão errado. Que se o mundo aplicasse a justiça, a tua própria, seria muito diferente. Essa voz que fica aqui, ó, estimulado ou não por impulsos elétricos, né, externos, é a voz do eu, que busca autoafirmação, segurança, autocomiseração e tudo. Essa é a voz do eu. A voz da rosa, a voz do princípio original, fala baixinho, mas fala outro tipo de coisa. Fala assim, eu estou mentindo. Eu estou me vitimizando. Eu estou deixando o tempo da minha vida passar. Eu estou me justificando. Isso aqui, né, é uma desculpa que eu estou dando. E por aí vai. Mas fala muito baixo. Né? E o ruído de fundo do nosso eu se encarrega de deixá-lo o mais escondido possível. Então, por onde começar é aí. Como? Como? É olhando para isso. É prestando atenção a isso. Esse sentimento que a gente sente toda vez que esse princípio divino em nós é despertado, é como se fosse um anelo, o anseio mais puro que o nosso coração pode sentir. Esse anseio mais puro é como se fosse um fogo. O que a gente tem que fazer? Quando o fogo pega numa brasa, ou em algumas brasas, né, que são o nosso coração aqui, o que você faz? Se você está no tudo mais, você espalha a brasa, você afasta? Não, você junta. Então você junta o seu coração, o seu anseio.
Você junta a sua compreensão com o máximo de clareza que você puder, se voltando para isso. E você junta a brasinha, a pedrinha da tua vida, da tua ação. O como é justamente pegar teu coração, tua cabeça e tua vida e colocar ao redor desse fogo que começou a arder e trabalhar. E o que é esse trabalho? Esse trabalho é um trabalho interior, é uma batalha interna. Mas é uma batalha interna que pode ser vencida, né, na impessoalidade de um grupo. É por isso que a escola espiritual da Rosa Cruz Áurea e todas as escolas espirituais do passado sempre trabalhavam em grupo. Porque sozinhos, com esse anseio, com esse princípio de compreensão e essa tentativa de começar a agir, nós somos fracos diante de toda a esperança que a gente tem. De todos esses milhares de anos de karma acumulado dentro do nosso microcosmo. Mas na força impessoal de um grupo, ou seja, impessoal, um não intervém no destino e no trabalho interior de outro. Mas na força impessoal desse grupo é que você começa a ter energia, apoio, como se você estivesse dentro de um campo magnético, dentro de um ímã que é mais poderoso simplesmente porque você junta vários pequenos ímãs. É nessa base que a gente tem condição de começar um processo de transformação. E tanto faz onde você mora. Porque a principal conexão que você precisa estabelecer não é só uma conexão física. Uma conexão física para estar convivendo e vivendo juntos é importante? Claro que é. E o esforço para que isso aconteça de tempos em tempos é importante? É, claro que é. Mas o mais importante de tudo é uma conexão de alma. E a alma habita num plano onde não tem muralha. Porque no campo etérico original e no campo astral original, mesmo no campo etérico e essa natureza não tem barreira. Então, a partir do que? Daqui. E como? Tomando uma decisão. A decisão de orientar a sua vida para isto. E o resto, assim como dizem por aí, né? São os milhões e milhões de passos que vêm depois. Mas eles são o segundo, o terceiro, o quarto, o milésimo passo que vem depois de um único primeiro passo. Consegui te responder? Então tá. Pois não. O horário? Tem uma pergunta aqui da Cláudia. Diz o seguinte: por que o átomo, centelha do espírito, está no coração e não na cabeça? Ah, excelente pergunta. Por que a pergunta da Cláudia, né? Oi? No cérebro, tá certo, ok. Por um motivo muito simples. E isso a gente pretende ver amanhã, um pouquinho mais de elementos visuais até, né? Porque o núcleo de todas as coisas é o mesmo. O que faz a gente viver a ilusão de que no teu coração vive um núcleo, no meu vive outro, e assim por diante, e que o núcleo da Terra é um, o núcleo do Sol é outro, e assim por diante, é o fato da nossa consciência estar mergulhada na ilusão do espaço e tempo. Mas no momento em que a consciência humana, a alma humana, atravessa o véu da ilusão do espaço e tempo, ela compreende que o centro de todas as coisas só está em um lugar, em todos. Porque todos têm
o núcleo no mesmo lugar. E onde que o núcleo divino poderia estar se não fosse no núcleo? Então, não é à toa que o coração é o ponto de intersecção da cruz que nós formamos. Do aspecto espiritual, o aspecto vertical, e o aspecto horizontal, que é o aspecto da manifestação da vida. A cabeça e a vida são reflexos da força do núcleo do coração. Mas o núcleo divino precisa se manifestar no núcleo da vida. E o núcleo da vida é onde todas as forças confluem. Os seres humanos sofrem, principalmente os ocidentais, sofrem muito, acreditando que a vida ocorre no cérebro. Acreditando que transformando a compreensão apenas, a gente transforma a vida. Ou seja, mudando a maneira como a gente pensa, a gente muda a vida. Mas isso não é verdade. Porque isso seria apenas como que trocar de chapéu. O teu ser continua sendo o mesmo. Esse princípio do coração não é algo que vai mudar a maneira como você enxerga a vida. Ele é algo que vai mudar a vida. E por consequência de transformar a vida, a tua maneira de ver a vida também muda. Então, o ensinamento universal, quando uma questão parecida como essa é levantada, normalmente indica o seguinte: aprenda a pensar com o coração. Um outro escritor recente, disse o seguinte, o Exupéry. Ele não usou essas palavras, mas ele disse diferente. Ele falou: o essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. Ou seja, a capacidade de reinventar os olhos, ou seja, a maneira como vê. A capacidade de reinventar a vida. A capacidade de se reinventar tem que brotar do núcleo. E o núcleo é o mesmo. Para um átomo, para uma maçã, para um ser humano, para um planeta, para o sistema solar, para uma galáxia. O núcleo é o coração de todas as coisas. Temos tempo para mais perguntas, não temos? Ah, perdão. Pois não. Henrique. Sim. O que de prático é feito pela escola espiritual para ajudar o buscador, para ajudar o membro, o aluno, se a gente, como dizemos, não fazemos uso de práticas, nem de exercícios e tudo mais. Olha, o que nós fazemos em grupo é isso aqui. E a gente tenta colocar em prática aquela lei física, que não é uma lei moral, que fala o uno por todos. Não é um por todos. É o uno por todos. E todos pelo uno. Ou seja, pelo esforço conjunto do trabalho interno dos alunos em mudar o centro de gravidade do coração, do eu para esse princípio. De oferecer toda a força da cabeça para orientar esse princípio. E para dedicar a sua vida e transformar a sua vida em função disso, tá?
Só esse esforço conjunto, tá? E o fato da gente tentar realizar isso em grupo, seja pelos nossos encontros onde nós falamos a esse respeito juntos, onde nós lemos os textos a respeito, em conjunto. Daí o nome Lectorium Rosicrucianum, né? O lugar onde a leitura ou os ensinamentos da Rosa Cruz são professados ou lidos. Tá? O fato da gente trabalhar junto nos nossos centros de conferência, convivendo juntos aí, né? Voltados para esse objetivo único, né? Durante um final de semana, durante uma semana que seja. Né? Esse esforço conjunto, né? Vai criando aquilo que na linguagem moderna é reconhecido como um campo de informação. Um campo de informação, tá? É um quantum de energia que não pertence a ninguém individualmente, mas pertence ao coletivo de todos aqueles que se orientam e que têm uma conexão, né, energética, vibratória, com aquele quantum que é chamado de campo de informação. A escola, no passado, deu outros nomes para esse campo de informação. Ela chamou isso de campo de força. Ela chamou isso de campo de luz porque tem substância astral circulando e a substância astral é extremamente luminosa. Ela chamou isso de campo de vida, por quê? Porque tem nova substância etérica circulando nesse campo. Então, o trabalho da escola é criar esse campo. Porque é um campo coletivo que permite que esse polo da sua consciência e esse polo da sua consciência tenha um ponto de apoio para transformar esse polo da sua vida, da sua alma. Porque a bagagem kármica e a bagagem sanguínea e a bagagem da herança de toda a humanidade é extremamente potente. E se nós ficarmos tentando resolver isso sozinhos, né, a gente esse exemplo já foi usado, mas ele é muito eloquente, né? Como aquele camarada sentado em cima do iceberg com um remo na mão, tentando remar o iceberg e mudar o curso do destino. Então, o esforço coletivo da escola é assim, é expor o grupo inteiro a correntes diferentes. Correntes que podem ajudar, né, a influenciar o funcionamento do seu ser de uma maneira distinta. Espero ter conseguido trazer alguns elementos para você. Tá? Então, em função do horário, né, aqui nos aproximando já das 9 horas, né, nós gostaríamos então de encerrar essa parte, né, para, na sequência, convidar os nossos que estão aqui fisicamente conosco para um coffee break aqui fora da sala, né? E quem tiver na sala virtual e tiver com fome, né? Todo mundo é filho de Deus, vai lá, come alguma coisinha também, toma um café. Né? De coração, tenho certeza que vai estar todo mundo junto aqui, né? E no final aqui aproveitar para dar alguns avisos antes da gente encerrar. O primeiro não é um aviso, o primeiro é um agradecimento à presença de vocês, a essa oportunidade que nós tivemos hoje. Uma oportunidade que vai continuar amanhã com uma outra palestra, que vai tentar pegar alguns elementos desses aqui que tratamos hoje à noite e esmiuçar um pouco mais no aspecto humano, no aspecto cósmico e no aspecto macrocósmico. E por isso que o tema da palestra de amanhã é o homem, o cosmo e o macrocosmo, para qual todos vocês presentes ou virtualmente estão convidados. Tá? Amanhã, horário de Brasília às 10h30 e horário local aqui 9h30, tá bem? Então, nós temos também como sequência para esses nossos encontros cursos virtuais que nós oferecemos no nosso site, que é o www.rosacruzaurea.org.br. Nesse site, na página
da editora Pentagrama, ou Pentagrama Publicações, vocês vão encontrar também toda a biblioteca da escola que está disponível para download gratuito em formato PDF. Lá tem os livros e tem revistas também. E lá vocês vão encontrar informações também sobre como baixar as nossas revistas eletronicamente, que podem ser lidas hoje, não só em formato PDF, mas em formato para tablets e assim por diante, tá bem? Nós temos o nosso canal no YouTube, basta vocês entrarem no YouTube e digitarem Rosa Cruz Áurea e vocês vão ver, né, os canais nacionais e regionais com as palestras que estão ali, que tem conteúdo muito similar ao que nós conversamos hoje aqui. Nós temos a nossa página no Facebook também, que tem posts diários com o ensinamento universal, né, mas que também é uma excelente fonte de informação e divulgação para os nossos encontros periódicos, tá bem? E creio que para os nossos amigos da sala virtual, essas informações e talvez algumas outras informações também foram disponibilizadas para que vocês possam visualizar. Então, queridos amigos, muito obrigado então pela presença de vocês. Convido aos presentes ao Coffee Break e esperamos poder contar com todos vocês aqui e na sala virtual amanhã para a nossa segunda palestra desse final de semana. Muito obrigado e boa noite.